Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar como o uso da tecnologia pode interferir no desenvolvimento físico, social e psicológico da criança. De acordo com uma pesquisa realizada há 6 anos pela AVG, empresa inglesa que faz estudos na área da tecnologia digital, as crianças de hoje aprendem informática antes mesmo das habilidades para a vida. Será que isso é bom ou ruim? Nossa equipe de reportagem procurou alguns pais para saber a opinião deles a respeito do assunto. Vamos ver? Seu filho utiliza muito dispositivo de tecnologia? Bastante. Sim. Utiliza. Pouco. Como você controla o conteúdo que seu filho consome na internet? Eu controlo pelos horários, cada um entra num certo horário, não fica o dia todo, né? E assim, como eles estudam à tarde, de manhã é 10 horas um entra, 11 horas outro, depois é pra escola. Ela só usa depois da escola que chegar em casa. Verificando o que ela vê na internet. Não deixar ela à vontade. 1 hora eu deixo mais ou menos, depois eu tiro e guardo. Você conhece algum risco que pode causar para ela a longo prazo a utilização desses aplicativos? Não. Não, já vi passar algumas reportagens, mas sinceramente não conheço não. Depende, né? Tipo, usar 3, 4 horas direto, aí sim pode ter dano para mais 1 hora por dia, acho que não tem problema não. A dispersão, porque daí eles não querem fazer mais nada, né? Para esclarecer mais sobre o assunto, nós convidamos hoje a psicóloga, pedagoga, mestra e doutora em Desenvolvimento e Distúrbios do Desenvolvimento Humano, Fernanda Saviani Zeotti. Seja bem-vinda, agradecemos sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Bem-vinda. Obrigada. Como vimos nos depoimentos de alguns pais que mostramos, o uso da tecnologia é sempre presente na vida das crianças. Como pode afetar no desenvolvimento delas? A tecnologia pode afetar de várias formas, né? Tanto positivamente como negativamente. O que mais nos preocupa realmente é o quanto essa criança usa da tecnologia, né? A forma com que ela usa, né? Qual é o meio, quando ela começa a usar, né? Que tipo de aparelho tecnológico ela usa, se aquele aparelho é dela, se aquele aparelho é emprestado, né? E essa tecnologia, ela pode afetar desde o desenvolvimento, né, de habilidades cognitivas, de habilidades motoras, até comprometer o desenvolvimento social, a interação social dessa criança. Quais sinais podem demonstrar que a criança está dependente de tecnologia? Tem crianças que logo ao chegar em casa ou em qualquer oportunidade que tenham, né, que não tenham outra atividade proposta já, então escola, né, alguma atividade proposta em casa já, né, combinada em casa, essa criança sempre precisa do acessório, do instrumento tecnológico dela, né? Então, aquela criança que chega em casa vai direto para o quarto, quando tem o computador no quarto, né? Aquela criança que, assim que chega ao restaurante, pede o celular da mãe, pega o tablet e começa a olhar, né? Essa criança já tem um vício, né? Já tem um hábito do uso da tecnologia. Né? Em todas as situações ela está usando. E quando ela principalmente rejeita, né, o contato social, optando pelo uso, né, de algum recurso tecnológico. Então, esses sinais né, evidenciam que esse uso já está abusivo. Como o uso diário desse dispositivo tecnológico pode dificultar a socialização da criança? Justamente, primeiro, pelo isolamento, né? Essa criança, ao entrar, né, principalmente no mundo virtual ou no mundo do jogo, ela abdica do convívio social, ela escolhe estar, né, sozinha ou com outros à distância, não, né, ali realmente na presença do outro. Então, isso já é uma barreira social, né? O jogo e também estar com o outro à distância é muitas vezes muito mais fácil, né? Eu não ter que lidar com o outro que está na minha frente, né? Eu posso controlar, eu posso mascarar, então é muito mais simples estar né, através do aparelho eletrônico até se relacionando com o outro, né? Então, em todos os níveis, né, a criança tem um prejuízo social, desde aquele nível em que ela troca o convívio pelo aparelho eletrônico, até aquele nível em que ela prefere conversar através, né, de um aparelho à distância
com um amigo, né, do que estar com ele. Então, afeta muito o convívio social. E o que os pais devem fazer para que os filhos não fiquem tanto tempo ligados a esses equipamentos? Primeiramente, não serem eles os primeiros viciados, né? Porque se eles mostram que estar com um aparelho eletrônico ou fazer uso o tempo todo é melhor do que estar conversando, convivendo, partilhando ou estar com o próprio filho, eles vão ter uma tendência a imitar, né? Principalmente se a gente estiver falando de uma criança, ela vai questionar, inclusive, né? Mas você usa, por que eu não posso utilizar? Né? Então, é muito importante que, primeiro, os pais sejam o modelo, né? E que deem outras opções de convívio, né? E, com certeza, o uso limitado, né? Como nós vimos em algumas entrevistas, o uso limitado, horário, estipular horário, né? Olhar junto com a criança. Então, se é um vídeo, se a criança pede para ver um vídeo, vamos assistir juntos a esse vídeo, né? Então, pronto, o horário do vídeo já foi, vamos fazer outra atividade, né? Então, a supervisão, o limite e o exemplo. Acho que essas 3 questões são fundamentais. O uso excessivo da tecnologia pode alterar no desenvolvimento da personalidade da criança? Não só da personalidade, né? Quando a gente está falando dessa falta do convívio social, isso diz respeito muito à construção da personalidade, sim, mas não só do desenvolvimento da personalidade, mas também dos processos cognitivos, das habilidades básicas cognitivas, motoras dessa criança, né? Isso tudo fica bastante comprometido. Quanto mais cedo essa criança começa a usar, começa a brincar, por exemplo, jogar através do aparelho eletrônico e não com um jogo concreto, ele já perde muito em termos de desenvolvimento, tanto motor como cognitivo. Lá na frente, perde com o convívio social que não tem, perde com a não possibilidade de construção de relações, de aprendizagem emocional, né, que se tem, né, nessas relações, né, que se estabelece nessas relações que a gente vai desenvolvendo. Então, a perda é não só de personalidade, na construção da personalidade, mas em tudo, todo o desenvolvimento, se for abusivo, mais uma vez. Os pais que utilizam celulares e dispositivos tecnológicos de forma geral podem influenciar seus filhos a terem esses mesmos comportamentos? Sim, né? Então, como eu disse, eles são modelo, né? Então, se o pai usa demais, né? Se a criança busca a conversa com o pai e o pai está no celular ou ele está no computador, ele nem se vira para a criança, né? Ele nem olha para a criança, ele não para de mexer no aparelho, ele não para de mexer no computador para ouvir o que a criança precisa, né, dele ou o que a criança quer com ele. Ele está dando um modelo, né, de que aquilo é bem melhor ou bem mais atrativo do que a própria criança, né? Então, com certeza, eles sim ajudam e muito na construção, inclusive, desse vício à tecnologia, tá? Então, como eu disse, a criança vai, quanto menorzinha, mais ela vai questionar. E depois que cresce um pouco, ela passa nem a precisar mais questionar, ela vai simplesmente imitar, né? E se ela for questionada, ela vai apontar que o modelo foi dos pais, né? Então, os pais que são mais vitoriosos são aqueles que não dão um modelo, com certeza. Nós entrevistamos uma fisioterapeuta e ela vai explicar pra gente quais os prejuízos de ficar tanto tempo no dispositivo móvel. Vamos acompanhar no VT. A fase, né, da infância e a parte da adolescência, ela é extremamente importante na formação da coluna vertebral, né? E o que ocorre no uso desses dispositivos eletrônicos é que as crianças e os adolescentes, eles permanecem por um tempo exagerado, né, utilizando esses aparelhos, geralmente em postura inadequada. E isso pode ocasionar, então, as alterações na coluna vertebral e, consequente, dores nas costas e dor no pescoço. Eles reclamam de dor na coluna lombar. Geralmente é porque eles ficam numa postura sentada, né, sem um apoio, né? E as crianças menores, aquelas que não alcançam ainda os pés no chão, não se tem a informação de que esses pés precisam ficar apoiados. Então, os pais, eles precisam ter essa preocupação, né, em apoiar os pés das crianças pequenos, ter um apoio na região da coluna lombar e ficar realmente encostado e com a postura ereta.
Como vimos na entrevista da fisioterapeuta, o uso diário da tecnologia pode fazer mal às crianças. Então, quais as atividades os pais devem incentivar seus filhos a fazerem para que possam ter um maior desenvolvimento e não ficarem presos somente aos equipamentos? Bom, primeiro, se a criança quiser muito usar, né, a tecnologia, como eu disse inicialmente, é muito legal que os pais compartilhem, né, e eles mostrem, né, a postura adequada, né, o jeito adequado de sentar, como a fisioterapeuta disse, né. Depois, oferecendo atividades que sejam externas, né, que não envolvam a tecnologia, né. Então, se a proposta do jogo é montar um quebra-cabeça, vamos montar um quebra-cabeça, né, não precisa montar no tablet ou no computador, no celular, vamos montar o quebra-cabeça, nós vamos ganhar desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento visoespacial, que vai ser legal quando aprender a escrever, que vai ter toda uma repercussão. Então, oferecer outros modelos, vamos sair para brincar, vamos conversar, né, tá fazendo uma pesquisa, e aí, o que você achou do que você pesquisou, né? Então, oferecer outros padrões, né, de alternativas fora da tecnologia, que as crianças, inclusive, adoram, tá? Então, isso é importante. Existe idade ideal para as crianças ter acesso à tecnologia, como, por exemplo, celular, tablet? Existe. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também a Sociedade Americana de Pediatria estipulam idades, né, recomendadas para que essa criança comece a usar a tecnologia. Hoje se fala na idade de 2 anos para que elas comecem a usar a tecnologia, né, os aparelhos, e se fala também que o adolescente, somente com 12 anos, é que deveria possuir o seu próprio aparelho, tablet, celular, notebook, né? E não antes disso, né? Antes disso deveria ser só emprestado para a criança naquele momento, né? E não antes de 2 anos incentivar que a criança fique viciada, nem a televisão, né? É muito fácil colocar a criança e deixar a criança lá paradinha na frente da televisão, mas isso também não é o adequado, né? Atividade de troca antes dos 2 anos é muito melhor para a criança do que somente ela assistir à televisão. Então, nem a televisão é tão indicada assim, né? Então, hoje a gente fala na idade de 2 anos e 12 para adquirir o próprio aparelho, tá? Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, foi um prazer. Muito obrigada. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.